E eu quero, acima de tudo, pedir ao Senhor que não sejam as minhas palavras, não seja o meu conhecimento, né? Mas que realmente a palavra de Deus possa encontrar a nossa necessidade dele mesmo nessa tarde. E o meu desejo é que, da mesma forma que meu coração ardeu nesses dias em que eu pude me debruçar e preparar e orar sobre o que nós vamos conversar nessa tarde, o seu coração também possa arder. E assim como nós já cantamos nessa tarde, que haja cura nos nossos corações, que haja um bálsamo mesmo da parte do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Então eu sou grata ao Senhor mesmo e eu espero que nós possamos ter esse momento bem proveitoso juntas. Então, assim, se fosse realmente baseado na minha própria experiência e nas minhas próprias palavras, eu certamente falharia aqui. Então, minha esperança não está nisso, né? Mas falar sobre ansiedade também é pisar num terreno bastante conhecido por nós todas. Eu não tenho dúvidas que nós sabemos bem o que é ter ansiedade. Mas eu também quero considerar aqui a experiência de cada uma. E eu sei que em níveis diferentes, cada uma de nós tem lidado com sofrimento mesmo, com dores, com consequências até no nosso corpo, fruto dessa inquietação profunda da nossa alma. Se você não tem experimentado essa dor, esse sofrimento, muito provavelmente nós temos caminhado de perto com pessoas que têm sofrido por causa da ansiedade. Amigas, esposos, pais, filhos. E é fato que se fala muito de ansiedade hoje. Tem um textinho, né, que eu li um pouco antes, nesse papel que está com vocês aí na mesa, e é falado aí o quanto a ansiedade é um tema que é falado não só dentro das igrejas, mas em muitos lugares, né? Disse que é uma epidemia do século. Então, muitos buscam uma solução para esse problema. E então, até dando uma pesquisadinha esses dias e ouvindo muitas coisas, a gente percebe que existe um diagnóstico muito preciso. As pessoas estudam e as pessoas escrevem livros e as pessoas falam sobre isso, especialistas, e muitos têm buscado, têm construído uma carreira em cima de tratar sobre a ansiedade. E eu percebi que existe um diagnóstico muito correto, mas na hora em que se vai dar uma receita para o remédio, ou seja, qual é o caminho, né, para se buscar então um tratamento, uma cura para a ansiedade, é que os homens podem falhar miseravelmente. E podemos caminhar por um lugar de engano muito grande. Porque eu posso falar para vocês, queridas, nessa tarde, colocar a minha vida e toda a minha esperança e toda a minha confiança e certeza em uma coisa. O único médico capaz de acessar os lugares mais profundos da nossa alma, o único que é capaz de fato, receitar um remédio e que ele seja eficaz para as nossas vidas e corações, é Jesus Cristo. E eu daria a minha vida por essa verdade. E eu espero que você também possa, nessa tarde, sair daqui com essa certeza, que não há outro caminho, não há outro remédio que não seja esse. Então, ele que é o médico dos médicos, certamente falará também isso aos nossos corações. Mas o que eu quero dizer também é que existe uma guerra. E você vai me perguntar, uma guerra do quê, Lívia? Uma guerra pelo quê? Uma guerra pelo nosso coração. Uma guerra constante, diária, pelo nosso coração. E aí nós podemos pensar, mas que guerra é essa? Eu faço parte dessa guerra? Eu te digo, certamente você não está fora e não está inerte nessa guerra. Mas o seu coração tem sofrido, tem sido assediado por muitas inquietações, preocupações e ansiedades. E a verdade, e eu preciso que você preste atenção nisso, é que muito do porquê estamos sofrendo tanto é porque nós estamos entregando as rédeas do nosso coração para as preocupações, ansiedades, emoções, sentimentos, e não estamos entregando de fato para aquele que pode governar as nossas vidas e o nosso coração.
E então nós nos perguntamos por que estamos tão cansadas, tão abatidas, tão esgotadas, tão exaustas. E alguém pode dizer assim, mas eu só preciso dormir um pouco mais. E aí eu pergunto, será? É claro que precisamos, com certeza eu preciso, eu não negaria uma noite boa de sono. Mas quantas de nós não acordamos no dia seguinte ainda cansadas? Quantas de nós, apesar de um descanso físico, ainda sofremos uma exaustão, um esgotamento? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer. E não vai muito longe quando nós experimentamos sentimentos mais profundos, de falta de alegria na vida mesmo. E de momentos em que nós chegamos a falar assim, eu só queria sumir. E eu não estou falando sobre aqueles dias difíceis em que as crianças deixam a gente louca e a gente fala, meu Deus, eu quero sumir. Esses dias existem, eles são corriqueiros, eles são fato nas nossas vidas. Eu não estou falando disso. Eu estou falando sobre um fardo. Eu estou falando sobre a gente carregar e estarmos sobrecarregadas, carregarmos um fardo nas nossas costas que tem nos esmagado. E a pergunta que nós precisamos responder nessa tarde é por quê? Por que nós estamos vivendo dessa forma? Por que nós estamos nos sentindo assim? Por que estamos tão exaustas assim? Tudo isso é necessário refletir. E talvez você esteja até cansada disso. Talvez você já tenha ouvido isso. Talvez você fale, mas eu já pensei em tudo isso. Eu já busquei muitas coisas. Mas calma. Calma. Não desista tão rápido assim de mim nessa tarde. Porque não sou eu, como disse no início. Eu creio na palavra do Senhor que vai nos dar direção. Então, o meu convite nessa tarde é para que a gente caminhe nesse diagnóstico que nós podemos fazer na nossa vida, mas que nós possamos ir além. Certo? Que nós possamos caminhar juntas na direção do remédio que nós realmente precisamos. E nós precisamos entrar nessa luta. Nós não podemos fugir dela. E você pode pensar então, mas eu não tenho mais forças. A questão é importante aqui agora. Não se trata da sua força. Não se trata da minha força. Se trata de desistir da sua própria força. Se trata de se render. Se trata de se largar no lugar certo. Se trata de cair nas mãos certas. No verdadeiro descanso para nossa alma. E aí essa semana eu fui realmente assim curada por uma leitura que eu fiz e foi da carta de Paulo aos Filipenses. A gente às vezes precisa de um trecho da Bíblia, a gente vai direto lá, né? Mas eu falei, não, eu preciso entender o que ele estava falando aqui. E li a carta, são 4 capítulos e aquilo de fato foi um bálsamo para a minha vida. Eu te encorajo a fazer isso. Ler essa carta. Mas Paulo, ele escreve essa carta aos Filipenses e ele está na prisão. E essa carta data já de mais ou menos 30 anos depois que ele teve aquele encontro com Jesus no caminho de Damasco. Ou seja, da sua conversão. Já fazem 30 anos. E Paulo está preso, diz, na casa de César. E ele escreve uma carta para os filipenses, que é a igreja, a primeira igreja que nasceu do ministério missionário de Paulo. Ele atravessa, Deus o manda atravessar para a Macedônia e quando ele chega, Lídia se converte. Quantas de nós conhecemos essa passagem? Uma mulher ouve à beira do rio uma mensagem e ela se converte. Paulo começa o seu ministério ali missionário. E ele escreve uma carta para esses amigos. Ele escreve uma carta para essas pessoas com quem ele tem uma história, com quem ele tem um laço emocional. O que eu quero dizer com isso? Este homem, depois de 30 anos de ministério, de caminhada com Jesus, e veja, muito sofrimento, não é pouco. Muitas prisões, naufrágios, açoites, perseguições, perdas muito grandes, perdas de pessoas. Lutas muito grandes, que talvez algumas de nós jamais vislumbrou algo assim.
E Paulo vai escrever uma carta. Por que eu estou falando tudo isso? Eu estou falando tudo isso porque eu fiquei pensando enquanto eu lia. Um homem na prisão vai escrever uma carta para os seus amigos. Ele certamente escolheu bem as palavras. Ele certamente não jogou palavras fora, conversa fora. Ele certamente derramou seu coração para dizer algo importante. Para dizer algo que ele viu na vida. Que foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus, porque é a palavra de Deus. E esse contexto é importante para nós pegarmos essas palavras e falarem: Senhor, essa palavra é real, é viva, é eficaz na minha vida. E então ele escreve essa carta e ela tem uma característica, ela é cheia de alegria. E ela é cheia de contentamento. E veja, de um homem que está na prisão. Então, é importante nós vermos isso. Mas eu quero ir para o final da carta. E nós temos aqui um versículo, eu coloquei os versículos nos slides para vocês acompanharem. Mas os versos 12 e 13, Paulo diz assim: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Então Paulo diz que aprendeu uma coisa, ou seja, ele não sabia antes. Ele não nasceu assim, certo? Ele diz: eu aprendi. Eu aprendi. Foi algo que eu adquiri. Eu não era assim. E esse aprendizado diz respeito a uma maneira de viver diante de qualquer situação. Diante de situações de dificuldade, situações de conforto. Ele coloca aí uma gama de situações. E ele usa uma coisa específica que é fome, necessidade, abastança, porque ele estava falando sobre como eles ajudaram a ele ser sustentado. Mas ele fala dessa maneira contente, veja, não é só uma maneira, é uma maneira contente de viver diante dessas situações variadas. Por quê? E ele responde o porquê, que é o segredo. Porque ele diz: eu aprendi um segredo. Que ele revela, não é um segredo que ele não contou para ninguém, é um segredo que é revelado, porque a palavra de Deus é aberta a todos, e se o Espírito Santo de Deus está aqui nessa tarde, ele pode iluminar as nossas vidas para que nós compreendamos isso. Não é um segredo que é reservado para pessoas especiais e mais capacitadas e pessoas que são escolhidas porque elas são melhores, não, é para todos nós, para todas nós. E então ele diz: o segredo é esse: tudo posso naquele que me fortalece. E sabe, queridas, quantas de nós, durante a nossa vida, não usamos essa frase numa expressão motivacional, né? Quantas de nós já não usamos esse versículo para animar uma amiga, um esposo, alguém que está próximo? Vai lá, tudo você pode naquele que te fortalece. Isso é bom, isso não é ruim. Mas nós podemos correr um perigo aí, de perder de vista o que realmente Paulo está querendo falar nessa expressão, nessa sentença. E o que é que ele está querendo dizer? E eu preciso dizer para você nessa tarde uma coisa. Esse versículo, você pode até passar, que está destacado só ele. Esse versículo, tudo posso naquele que me fortalece, não diz respeito a você. Não diz respeito a mim. Esse versículo é sobre uma pessoa e essa pessoa não é você. Essa pessoa é Jesus. Esse versículo é sobre Jesus. Não é sobre as vitórias e conquistas de Paulo. Esse versículo é sobre o naquele. E o naquele é Jesus Cristo. Tire Jesus dessa frase e não sobra nada. Tire Jesus dessa frase e não sobra nada. E então vamos refletir quantas vezes nós usamos essa expressão: tudo posso naquele que me fortalece, eu vou na minha força. E então eu tenho aquela força que é temporária, circunstancial, pontual, momentânea, que passa tão rápido quanto eu citei essa frase. Mas por quê? Porque não é na minha e na sua força, é na força daquele que é Jesus, que me e te fortalece. E é sobre isso que nós vamos falar também nessa tarde. É interessante que Paulo, ele localiza onde está a nossa força.
Ele localiza onde está esse segredo. Ele dá o endereço, ele dá o CEP, ele dá o número, ele dá o GPS, ele dá todas as coordenadas. E essas coordenadas de Paulo, elas são localizadas, centralizadas em uma pessoa. Eu repito, Jesus. Jesus é essa pessoa. E aí alguém pode falar assim, não, mas vamos investigar a vida de Paulo. Vamos estudar a vida de Paulo, ver como ele vivia, como era a sua rotina, que exercícios ele fazia, como é que ele organizava, administrava a sua vida. Veja, isso é tudo muito bom. Mas nós vivemos em um tempo em que nós queremos listas do que fazer, e queremos caminhos, e queremos coordenadas, e eu preciso repetir, eu preciso de um coaching, eu preciso de alguém que me dirija para eu ter sucesso. Então vamos investigar a vida de Paulo e vamos achar qual era a receita dele. E de novo eu digo, isso não é de todo ruim, eu não estou dizendo isso, mas se você investigar a vida deste homem, se você cavar bem fundo nos seus maiores anseios, você vai encontrar uma pessoa. Você vai ver que Paulo vivia centralizado, engajado, focalizado em uma pessoa, e é Jesus. É sobre isso que se trata o seu ministério, a sua vida, é por isso que ele entregou a sua existência. E eu não estou dizendo aqui que com isso Paulo é uma pessoa que foi mais iluminada. Não, queridas. Foi ele mesmo que disse, quando eu sou fraco, é que eu sou forte. E nós vamos ver isso também. Então este é o segredo de Paulo. O seu fundamento é Cristo. E se você observar a carta de Filipenses, existe uma coisa muito interessante também. Tudo que ele instrui, tudo que ele fala, faça isso, faça aquilo, ele diz alegre-se, ele diz concordem, ele diz pensem, ele diz façam isso, ele sempre fala no Senhor. Alegrem-se no Senhor, concordem no Senhor, pensem o mesmo no Senhor. Tudo é no Senhor. E veja, o mesmo do naquele, porque o no é em algum lugar, é em alguma pessoa, é uma localização. Paulo sempre aponta, é um mapa que tem uma localização. No Senhor, no Senhor. E aí, eu quero dizer algo importante e fazer uma pergunta para nós nessa tarde. Onde nós estamos? Em quem nós estamos? Parece uma pergunta um pouco vaga, mas a palavra de Deus, ela vai nos ajudar a responder isso. Porque, queridas, nós não precisamos essencialmente, vejam, estarmos vazias de ansiedade. Isso é bom, mas tirar a ansiedade é deixar um vácuo. Esvaziar o seu coração de uma ansiedade é deixar um espaço vazio para a entrada de outras preocupações e outras inquietações. Não é do vazio que eu preciso, não é sobre estarmos vazias de ansiedade, é sobre estarmos cheias de Jesus. É sobre estarmos em Jesus. Não é tirar a ansiedade de algo e colocar em outro, porque é o que nós fazemos. Não é o vazio de ansiedade, é a presença da paz do Senhor nas nossas vidas. É sobre uma presença ativa nas nossas vidas. E a pergunta é, onde nós estamos? Paulo vai levando isso a uma prática. E nos versos 4 e 6 desse mesmo capítulo, ele vai dizer assim, não andem, ou seja, vivam ansiosos por coisa alguma. Paulo não diz assim, olha, não fiquem ansiosos pelas coisas sérias, só pelas pequenas, corriqueiras. As sérias então vocês entreguem a Deus. Não, Paulo diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, em ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Onde? Respondam para mim, queridas. Em Cristo Jesus. Nele, naquele, em Cristo Jesus. E onde nós estamos? É interessante, porque há aqui uma passagem de Jesus, pode passar, em que ele nos chama para um lugar. Em que ele diz algo, que nós devemos ir a um lugar, e onde é esse lugar? É ele mesmo. Então ele diz,
Vinde a quem? A mim. Vocês todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Não vá para outro lugar. Jesus não está dizendo, está lá, vá lá. Ele está dizendo, é aqui. Eu sou o seu descanso. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão o quê? Descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sempre que eu leio esse versículo, queridas, eu imagino Jesus na cruz dizendo isso, porque ali ele trocou conosco de fardo. É na cruz que Jesus tomou sobre si as nossas dores. É na cruz que Jesus tomou sobre si os nossos pecados. É na cruz que ele tomou sobre si a nossa maldição. E ser salvo em Cristo Jesus é justamente derramarmos o nosso fardo sobre ele e tomarmos sobre nós o fardo dele, a sua justiça, que nos justifica diante de Deus e nos livra de toda condenação. Paulo mesmo vai dizer, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, nenhum fardo que você carregue nessa vida se compara com o fardo do pecado. Com o fardo de chegar diante de Deus no último dia e ter que lidar com o julgar de Deus. Mas Jesus tomou o nosso fardo sobre ele e já pagou a nossa dívida. E nós estamos andando tomando outros fardos e nos esquecendo que o maior de todos os fardos Jesus já levou. Por quê? Por que nós fazemos isso? Tem uma resposta. Não é sem resposta, não. Nós estamos caminhando. E é muito interessante isso. Nós vivemos num tempo em que não é raro você ver uma propaganda de televisão, algo que chama a sua atenção, ou uma mensagem que seja motivacional para mulheres, em que as frases sejam assim: você define a sua história. O seu destino está nas suas mãos. Você é capaz de virar a página da sua vida. Só você pode escolher o seu futuro. Os jovens, inclusive, estão sendo esmagados com isso. E nós precisamos atentar sobre isso. Os jovens que estão ao nosso redor. Muitas pessoas que têm sofrido de ansiedade, muitas vezes porque estão carregando um fardo que não é para carregar. E nós ouvimos frases como essas: a sua história está nas suas mãos. E somos esmagadas por essa mentira. Isso é mentira. Isso é mentira. Não é verdade. Sabe por quê? Porque existe um Deus que é criador de todas as coisas e nós pertencemos a Ele. Seja você crente em Jesus ou não, seja uma pessoa que acredita que Deus existe ou não, cada fôlego de vida, cada dia que essa pessoa vive é permissão de Deus. Se Deus o livro de Jó diz que se Deus quiser, Ele recolhe todo o sopro da terra e acaba tudo. Deus é o dono da vida, Deus é o dono da história, Deus é soberano, todo o controle está nas mãos dEle. Eu não estou dizendo com isso que você deve viver uma vida passiva. Não, é impossível conhecer um Deus assim e viver uma vida passiva. Mas nós precisamos desmentir aos nossos corações de que nós estamos como estamos porque nós não definimos a nossa história. Porque nós não viramos a página, porque nós não demos uma virada na nossa vida capaz de mudar tudo. A culpa é nossa. E você carrega tudo isso nas suas costas e você está esmagada por causa disso. E isso não tem outro nome, queridas, senão engano e incredulidade. E você fala, não, pelo amor de Deus, Lívia, eu creio em Deus. Mas veja, a incredulidade é um engano do nosso coração, porque nós falamos que cremos em Deus, mas vivemos como se Ele não existisse. A ansiedade, na verdade, queridas, é muito sobre nós queremos estar no lugar de Deus. Isso pode, de repente, te assustar ou te ofender nessa tarde, mas vamos fazer um teste?
Pense naquilo que gera ansiedade no seu coração. Provavelmente é algo que você desejaria controlar, mas você não consegue. Provavelmente pode ser algo que está no futuro, que pode acontecer ou não e você não sabe. Provavelmente é algo que gera ansiedade no seu coração porque você não se sente capaz e você não sabe se você vai ter os recursos e é uma imprevisibilidade. E aí você pensa assim, se ao menos eu soubesse o que vai acontecer, se ao menos eu soubesse o que fazer, se ao menos eu soubesse, eu tivesse uma frestinha do dia de amanhã, eu estaria em paz. Primeira coisa, isso é querer ser Deus. Você não é e eu não sou. E a segunda coisa é, graças a Deus que a gente não sabe. É uma misericórdia. É uma graça. Eu comecei a lembrar de todos os filmes que eu assisti em que as pessoas podiam ir para o futuro. Sempre dá tudo errado. De Volta para o Futuro, deu tudo errado. Efeito borboleta, deu tudo errado. A pessoa podia voltar, não sei, ir voltar, não sei, que eram umas coisas assim. Sempre dá tudo errado, ou seja, mesmo o senso comum das pessoas sabem que dá tudo errado se a gente tenta mexer nas coisas e a gente nem pode. É uma misericórdia de Deus nós vivermos o hoje com a graça do Senhor. A ansiedade nos nossos corações, inquietações e preocupações revelam algo sobre nós. E o que revelam é que nós queremos estar no controle de todas as coisas. E nós estamos em pecado por causa disso. Estamos sofrendo por causa disso. E por isso eu disse no início, precisamos desistir disso. Como? Como? Nós vivemos com uma sensação de que as coisas ou as pessoas dependessem de nós. A gente tem frases assim, eu faria tudo pelos meus filhos. Por isso é que eu faço isso, eu faria tudo. Primeiro, você não faria tudo, você não pode fazer tudo. Eu não posso fazer tudo. E o tudo que você pensa que você pode fazer, eu te digo nessa tarde, não é o que seus filhos precisam. Os seus filhos precisam de Jesus nos seus corações. E para que Jesus esteja nos corações deles, você precisa orar e confiar em Deus, porque essa é uma obra de Deus, não é sua. E você está se desgastando por algo que não é para você fazer. E nós achamos bonito dizer, eu sofro por aqueles que eu amo. Eu dou a minha vida. É bonito, é honrável, é louvável. E veja, há muita história bonita sobre isso. Há muita história bonita sobre famílias, sobre mulheres que entregaram suas vidas mesmo. Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando sobre esse fardo angustiante que nós carregamos como se tudo dependesse de nós. Porque se eu faltar, o que vai ser? Ou nós colocamos em alguma pessoa, porque o caminho não é que esse fardo... é porque eu sou mulher, esse fardo não é meu. Faltou um homem que assumisse esse fardo. Não é isso. Não é pegar esse fardo e ser de outra pessoa. É simplesmente esse fardo não ser seu ou meu. Porque eu não sou Deus, porque você não é Deus. Nós estamos nos entendendo nessa tarde? Nós estamos entendendo o que Deus está falando. Então você pergunta, Lívia, então como é? Me explica uma coisa. Como é que eu não vou me preocupar? Eu também queria saber, gente. Alguém pode me responder? Não, estou brincando. A palavra de Deus tem resposta para nós. E a resposta é fé. Fé. E o que fé não é? Fé não é um pensamento positivo ou um pensamento otimista sobre as coisas. Não vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo e vai dar certo. Não é isso que é fé. Pelo menos não a fé bíblica. Fé é confiança de que você não está no controle. Fé é certeza de que Deus está. E sempre estará. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque Ele é soberano. Fé é desistir da ilusão, da mentira de que você está no controle da sua vida. Porque quanto mais preocupação, menos fé. E eu vou mostrar isso porque é uma passagem conhecida que também foi citada nesse texto que vocês têm. Pode passar. Mateus 6, 27, Jesus diz, não é? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Ninguém.
Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês? Aí ele diz o quê? Homens de pouca fé. Pouca fé, porque a fé não combina com... A fé é o controle de Deus e o meu controle não combinam. É uma luta onde eu perco, mas eu estou perdendo, me desgastando à toa. Porque o controle é de Deus. E ele continua dizendo, portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. E vejam agora o que Jesus disse. Prestem atenção, eu te peço, preste atenção nisso. Jesus fala assim, mas o Pai Celestial sabe. Ele não está alheio. Não é que ele perdeu um segundo. Não é que ele piscou. Não. Ele não pisca. Jesus está dizendo, o Pai Celestial sabe. Ele sabe que vocês precisam delas. Deus sabe o que você e o que eu precisamos. Deus sabe. Deus sabe. Jesus não precisa de ajuda, viu, gente? Só uma novidade para vocês aqui. Jesus não precisa de ajuda. Ou mulher que quer dar ajuda para Jesus, gente. Quem é assim igual eu sou? Ele sabe. E eu vou te dizer mais. Você não sabe. Muitas vezes nós achamos que precisamos de muitas coisas, mas nós estamos enganadas. Deus nos leva por caminhos, a gente fala, não era disso que eu precisava, era de outra coisa. E você dá glórias a Deus, porque Deus te livrou de você mesma. Das suas próprias escolhas, dos seus próprios anseios. Ele sabe. E aí ele diz assim, busquem, façam algo então. Não é para se preocupar, é para buscar isso. Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Que isso quer dizer que você não se preocupa primeiramente com elas. Elas vão ser acrescentadas, você não se preocupa. Você busca em primeiro lugar o reino de Deus. Agora eu faço uma pergunta, um reino. Quem é o rei do reino? O reino é de quem? De Deus. Quem é o governador do reino? Deus. Não sou eu. Não sou eu. No reino de Deus quem governa é Deus. Quem governa é Deus. E sabe que Paulo fala isso em Colossenses. Nosso pastor tem pregado lá na igreja, no livro de Colossenses, e um trecho que eu amo. É quando Paulo fala assim, porque nós estávamos num reino, que era o reino das trevas. E nós somos transportados, vejam, nós somos para outro lugar. E ele fala assim, nós somos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Onde nós estamos? No reino das trevas ou no reino do Filho do seu amor? No reino de Jesus, aonde Jesus governa. Não você e não eu e nem ninguém mais, Jesus. Ele é supremo sobre todas as coisas. As ansiedades e preocupações tomam conta do nosso coração a ponto de nós não focarmos mais no que nós precisamos focar. As ansiedades e inquietações do nosso coração nos tiram o poder de nós até decidirmos, escolhermos, nós ficamos inertes. Nós queremos fugir. Por quê? Porque se eu tiro uma ansiedade do meu coração, vem 1000 outras. O que eu preciso é ser cheia da presença, da paz de Deus. E então, é muito interessante porque Paulo faz algo que é importante para nós. Porque nós fizemos a pergunta, onde nós estamos? Depois nós perguntamos, como eu não me preocupar? E então Paulo fala, o que fazer? O que eu preciso fazer? E veja, queridas, nós muitas vezes estamos tanto tempo na caminhada com Deus, ou ouvimos tantas coisas que elas se tornam tão corriqueiras, tão cotidianas, tão ordinárias, ao ponto de os nossos ouvidos ficarem meio surdos para aquilo que se repete. E nós precisamos que o Senhor desperte os nossos corações, abra os nossos olhos e desperte, renove as nossas vidas, amém?
Paulo fala o que em Filipenses 4? Ele fala, ore. Primeira coisa, ele diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração. Pode passar. Então, ore. Existe um livretinho que é disponibilizado na internet, que por muitos anos eu tenho sido abençoada por ele. Que é um livretinho que se chama Oração, um remédio para a ansiedade. Um título parecido com esse que nós temos aqui hoje. Do pastor Charles Spurgeon, já falecido há centenas de anos, mas ele diz, converta em oração tudo o que seja uma preocupação. Porque as ansiedades devem ser uma matéria-prima das suas orações. Pensa nisso. Se todas as preocupações que viessem ao nosso coração, por pequenas que fossem, nós convertêssemos em oração, a gente ia orar, hein, gente? Nossa vida de oração ia ser tão diferente do que é. Porque enquanto nós estamos quebrando a cabeça e sofrendo, tentando achar uma solução para os nossos problemas, nós deixamos de orar. E oração é desistir da sua vontade para se submeter à vontade de Deus. Oração é lançar mão da fé, que é confiar em Deus. Eu costumo dizer sempre, sempre, de uma experiência minha. Mas eu digo assim, de pé eu não entendo nada. De joelhos eu entrego e descanso em Deus que entende tudo. Nós precisamos nos dobrar mais. Se nós convertermos cada preocupação em oração, como será diferente a paz que reinará nos nossos corações? Preocupações não geram mudanças, mas colocar a nossa confiança no Senhor orando geram grandes mudanças. A partir do nosso coração. A partir do nosso coração. É como o salmista diz, e você precisa em oração fazer essa pergunta, e eu preciso. No Salmo 42 ele diz, por que está abatido a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? E ele responde, ele diz, espera em Deus. Pois eu ainda o louvarei, pois eu ainda estarei em sua presença. A segunda coisa, agradeça com ações de graça, porque a gratidão ativa a lembrança sobre o cuidado de Deus na minha vida. E engraçado que Paulo fala assim, orem com ações de graça, orem e supliquem com ações de graça. E você já experimentou orar, pedir algo a Deus e já agradecer? Senhor, eu suplico, eu peço, Senhor, mas eu te louvo, eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor é bom e o que o Senhor fizer é o melhor para a minha vida, para a minha família, para essa pessoa, para a tua igreja. Você já experimentou isso? Orar, pedir, mas já agradecendo. Senhor, eu confio em Ti. Que bálsamo, que certeza, que presença de paz invade os nossos corações por causa disso. De sabermos que o Senhor está no controle. Ativa a nossa lembrança, porque o louvor, a gratidão nos faz lembrar, pensar, ver a graça de Deus no meio da bagunça, no meio do caos. Agradecer pelas pequenas coisas, crer que o Senhor cuida de nós nas pequenas coisas, até nas que dão aparentemente errado. E a maior de todas, que pareceu que deu errado, a cruz. Jesus pregado na cruz. Quem assistiu aquela cena, naquele lugar, naquela hora, disse, deu tudo errado. E Deus estava salvando ali. Então, precisamos de um olhar de gratidão e louvor para enxergar com os olhos da graça além do superficial. E como isso muda a nossa perspectiva, como isso nos alivia, queridas. Porque a nossa identidade está em Cristo. Nós somos do Senhor, nós somos no Senhor, nós somos do reino de Deus, somos filhas de Deus. E não está no nosso passado. Porque é algo que gera também muita amargura, ingratidão, descontentamento no nosso coração. E nós falamos, o que eu fiz? E nós remoemos, e nós colocamos culpa em pessoas, em situações, e nós ficamos tentando fechar a conta do passado. E nos tornamos amarguradas, descontentes, fracas. Por quê? Se na cruz Jesus disse, está feito. Se o seu passado é matéria-prima para a história de transformação que Deus fez na sua vida.
Abra mão do seu passado. Você não precisa se agarrar nele. Você precisa testemunhar sobre o que Deus fez na sua vida. E como Ele é bom. E outra coisa, pessoas são mais importantes que coisas. Muitas vezes estamos ingratas, descontentes e descontamos nas pessoas, nos filhos, na família. Porque nós não temos o que nós queremos. Porque estamos descontentes. Lembre-se, as pessoas são mais importantes do que qualquer outra coisa. Deus te deu essas pessoas e você tem lançado sobre elas também um fardo de amargura. Se houvesse gratidão no coração, como ela brota? Como essa gratidão pode brotar? É em Jesus, é no que Ele fez, em quem Ele é. A sua identidade, filha de Deus, comprada, lavada, remida pelo sangue de Jesus, é de uma vez por todas, não mudará. Terceira coisa, experimente a paz. Experimente a paz. Paz e ansiedade não convivem no mesmo espaço. Você pode estar triste, mas ter paz. Mas você não pode estar ansiosa e ter paz. Não convive no mesmo espaço. E então Paulo vai falar, a paz de Deus excede todo o entendimento. E ela guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. E a pergunta é, o que tem reinado nos nossos corações? Essa paz, nesse sentido que o texto traz, é uma paz que gera um equilíbrio. Porque Paulo fala assim, eu aprendi a estar contente, eu estou em paz em qualquer situação. Não são elas que me definem, não são elas que me abalam grandemente. Porque a gente não está dizendo aqui que nós não ficamos tristes. Paulo não está falando sobre ser um bobo alegre, né? Uma pessoa que só vive rindo de tudo, é impossível. E é até mentiroso, porque nessa carta Paulo fala assim, pela misericórdia de Deus eu não perdi um amigo e não foi tristeza sobre tristeza. Ou seja, a tristeza existe, o mundo é caído. Mas essa paz que o texto fala é um equilíbrio. E veja, queridas, talvez o que mais as pessoas busquem hoje é equilíbrio. As pessoas gastam dinheiro para achar equilíbrio. Paz. Mas elas não vão achar, nós não vamos achar, a não ser em Jesus. E esse texto diz que a paz de Deus nos guardará. É uma palavra de um sentido de proteção muito grande. É um sentido militar, como se nós estivéssemos cercadas por um exército muito poderoso, intransponível, altamente armado. De forma que Deus guarda a nossa mente e o nosso coração em Jesus. Nos defende. Os salmos vão dizer, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Não é a minha força, não é a minha decisão, não, é o Senhor. É o Senhor que faz isso. Então, não é nós fugirmos da realidade. As pessoas têm buscado se anestesiar. Então é com entretenimento. Eu preciso ter pensamentos que me tirem daqui. Eu preciso de um... Eu sempre falo isso desde o início. Não é que as coisas são ruins em si, é que elas não são um remédio. A realidade, ela é viva. E ela só pode ser vivida por meio de Jesus. E, portanto, é isso que Paulo está dizendo e eu vou terminar. Eu já falei bastante. Eu vou terminar agora. Por isso que ele diz, eu aprendi a estar contente em toda qualquer situação. E eu ouvi algo esses dias, só para terminar essa questão da paz, é que Jesus estava na cruz. E ele foi, porque ele tomou sobre si os nossos pecados, ele foi separado do Pai. E alguém disse assim, Jesus perdeu tudo para que nós tivéssemos paz com Deus. Como eu posso ignorar isso? Como eu posso achar que as circunstâncias da minha vida estão fora do controle desse Deus que entregou o seu Filho para me dar paz? Queridas, contentamento não é um tema bíblico que a gente fecha um pacote e fala assim, nossa, agora eu sei o que é contentamento, então eu vou estudar sobre isso, eu vou praticar esses exercícios. Não é sobre isso. O contentamento é um fruto, é uma consequência de uma maneira de viver. É o nosso estado interior quando nós fundamentamos a nossa vida em nada mais que Jesus.
em quem Ele é e o que Ele fez por nós. É estar satisfeita em Cristo e na sua vontade para mim hoje, aqui e agora, mas para todos os dias da minha vida e para sempre. Isso é que é contentamento. E aí eu pergunto, é uma opção para nós na vida cristã? Não é uma opção. Eu vou citar um livro se houver tempo no final, mas ela diz que isso é um requisito, mas não é um requisito pesado do tipo, se você não for contente, você não vai ser cristã. Não é isso. É uma receita do céu para nós estarmos em paz e aquietarmos o nosso coração em meio às adversidades. Sabe, queridas, Paulo, ele nos ensina tantas coisas através da sua experiência com Deus. Ele diz nessa carta aos Filipenses, alegrem-se no Senhor, e a gente às vezes pensa assim, como que eu mando a pessoa se alegrar, né? A gente não manda o outro sentir uma coisa, sente isso. Às vezes a gente manda os filhos, né? Sorria, para tirar foto, sorria. Mas eles não estão felizes, porque a gente não manda as pessoas sentirem algo, ele não está falando sobre isso. É muito interessante. E aí um texto que eu citei antes, mas eu quero ler com vocês, é 2 Coríntios 12, que para mim é muito caro. Porque, veja o que Paulo diz, ele estava com espinho na carne, ele roga ao Senhor que o tire, e o Senhor responde assim, minha graça é suficiente, ou seja, é tudo o que você precisa. Pois o meu poder, sabe aquele eu tudo posso que Paulo fala? É o que Deus está falando. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E aí Paulo responde uma coisa muito interessante, ele diz, portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente. Eu vou ficar feliz nas minhas fraquezas, porque eu vou estar cheio de Cristo. Porque ele diz assim, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, eu regozijo, eu me alegro nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraca é que sou forte. E alguém pergunta, Paulo, tu é masoquista? Você gosta de sofrer? Não, queridas. Sabe o que acontece? É que Paulo entendeu que ele seria cheio de Jesus se ele fosse vazio dele mesmo, das suas inquietações e preocupações. Que ao revelar as suas fraquezas, ele poderia recorrer ao Senhor que o enche. E isso traz alegria, a presença de Jesus. Sabe, não é a gente dizer para nós mesmas ou para as outras pessoas, não, fica tranquila, vai passar. Isso aí vai passar. A gente pode dizer isso, eu mesma digo várias vezes. Mas a questão é que nós não precisamos ignorar as circunstâncias e nos esconder numa caverna e falar, vou ficar aqui até passar. Nós podemos enfrentá-las com a fé em Jesus e sermos cheias de Jesus e vivermos contentes independente delas, mas olharmos para as circunstâncias e falarmos, isso é providência de Deus para me dar mais de Jesus. É o que Paulo está dizendo aí. Alegria na Bíblia significa é muito mais profunda, estar feliz acerca de algo. Não é sinta-se sempre alegre. Alegrar-se é entesourar algo, avaliar o valor disso para você, refletir sobre sua beleza e importância, até que seu coração descanse e experimente a doçura disso. Alegrar-se é uma forma de louvor a Deus, até que o seu coração esteja descansado e adoçado, até que ele abra mão e entregue o que mais ele pensa que precisa, que é Jesus, na verdade. Então, nós lemos o último verso. Diante de tudo que nós ouvimos hoje, diante do que Deus falou aos nossos corações, o que nós podemos fazer agora? É o que o apóstolo Pedro diz para nós fazermos. E nós usamos de novo só o versículo final, mas nós temos um versículo antes. Veja o que Pedro faz. Antes de lançar a sua ansiedade ao Senhor, ele diz assim, humilhem-se. Tomem o seu lugar. Reavaliem a proporção de quem vocês são, que não é Deus. Mas humilhem-se. E é no melhor dos sentidos. Debaixo da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo Ele os exalte. E então Ele diz, lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês.
Amém? Eu queria que você, no seu lugar, assim, eu queria cantar uma música, mas que não fosse só uma música, mas que ela colaborasse para essa reflexão dessa tarde. Para que você pudesse ter um momento de talvez fechar os seus olhos no seu lugar e refletir sobre tudo o que nós falamos, conversamos. E pedir ao Senhor que te ajude na força dele, não na sua. Nesse tudo posso naquele que me fortalece, você pode nessa tarde se humilhar diante do Senhor. E entregar, desistir do seu controle, pelo controle de Deus, que é real e absoluto na sua vida. Então, se você puder no seu lugar e quiser fechar os seus olhos, a letra da canção vai estar passando aqui também, mas que você possa meditar nessa hora. Olhando pra ti.
pois comigo estás. Firme estou, seguirei, olhando pra ti, tu és a paz em mim. Amém. Suzy, eu tenho um minutinho pra fazer umas indicações de livro? Você quer que eu faça? É um minutinho, rapidinho. Queridas, espero que o Senhor tenha falado com vocês. Eu tenho sido abençoada por tantas leituras, assim, que tem realmente impactado a minha vida. E eu sempre gosto de dividir isso. A Rê sabe até que eu, às vezes, leio um livro e eu gosto que eu vou até compartilhando todos os dias um trecho com alguém. Ou com várias pessoas, né? No caso, a minha lista de transmissão tem 170 pessoas. Mas pode pegar mais WhatsApps que eu adiciono lá, tá bom, Rê? Mas, assim, um livro que tem me abençoado muito é esse livro que se chama Contentamento. É da Nancy Wilson. E o subtítulo dele é Um Estudo para Mulheres de Todas as Idades. É um livro muito simples, muito fácil, mas profundo. Porque não é que é simples e é uma coisa rasa. Às vezes é simples e é profundo, e esse livro é assim. Um outro livro que eu li chama Vencendo Medos e Ansiedades, da Elise Fitzpatrick. E é um livro muito bom porque ela dá vários testemunhos e exemplos de pessoas que lutaram com medo, síndromes de pânico, ansiedade, depressão. É muito bom esse livro. Ainda tem o Lutando contra a Incredulidade, que é um livro do pastor John Piper. Também um livro muito simples, mas que aborda diversos assuntos que nós podemos também ser abençoadas na nossa vida e aprender. Esse livro Incomparável é um livro que eu li o ano passado com as jovens, algumas jovens da nossa igreja, e foi uma experiência incrível. É um livro muito legal de ler, porque ela tem muito bom humor, a autora, mas assim, sabe aquele livro que você tá lendo despretensiosamente e de repente vem um soco no estômago? É esse livro. É muito reto, assim, é muito bom para mulheres. A capa é rosa, mas deviam vender para homens esse livro também, porque é um livro muito bom. E os dois últimos, é um livro que eu li pela metade essa semana, mas ele se chama Refresh, que é Vivendo no Ritmo da Graça em Dias Acelerados. É uma coisa assim, mas é um livro muito bom e que traz diagnósticos muito bons, e também sobre isso que nós falamos nessa tarde, caminharmos para o remédio verdadeiro. Eu incentivo vocês a lerem esse livro. E um último é um livro do meu coração, que eu indico, compartilho, falo, leiam, mulheres, que é o Vislumbres da Graça. Esse livro causou um impacto tão profundo na minha vida, porque o que eu posso dizer é que ele me deu óculos para que eu enxergue o mundo pela graça de Deus. E é pela palavra de Deus. A autora faz isso cheia mesmo da palavra de Deus. Então, chama Vislumbres da Graça. E eu encorajo vocês grandemente a ler esse livro também. E queria agradecer mais uma vez. Muito obrigada. Deus abençoe.